14 anos de treino, 100% natural. O que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo? Nesse ano eu completei 14 anos de treino e esse é o meu shape atual, é como estou hoje em dia. E olhando para trás, até que eu não posso reclamar por tudo que aconteceu entre idas e vindas, porque esses 14 anos não foram 14 anos seguidos. Teve 3 anos, depois fiquei 4 anos parado, depois fiz mais um ano, depois voltei. Teve também o que aconteceu no mundo todo aí, que teve que ficar treinando em casa. Então, esses 14 anos não foram consecutivos, não foram seguidos. E também, vale lembrar que quando eu iniciei na musculação, a gente não tinha informação alguma. Você que está hoje, é um jovem, está começando nesse mundo da musculação, você é um afortunado. Você já começa com muita informação. É claro, existem informações boas e ruins, mas na época que eu comecei, não existia informação alguma. Quando eu comecei a treinar, eu ia para a academia, primeiro, alimentação, eu nem sabia o que era proteína, carboidrato e gordura. Eu comia lá o que tinha em casa, almoço, a janta, não sabia a quantidade, o que eu estava comendo, o que era necessário para comer, para ter uma otimização em ganho de massa muscular. Então, simplesmente comia normal e ia treinar. O treino era aquelas fichinhas de treino padrão, a maior parte do meu tempo no primeiro ano, fazendo aquele treininho bem mais ou menos ali de fichinha. Então foram muitos anos perdidos ali, principalmente o início ali. Mas é como sempre falo aqui no canal, não adianta ficar chorando leite derramado. Eu lutei com as armas que eu tinha na época, com o que eu tinha, com a informação que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha. Eu sempre tive também pouca grana, pouco dinheiro, então foi sempre no limite. Mas eu fiz com o que dava. Nesse vídeo eu vou falar o que eu faria de diferente com o conhecimento que eu tenho hoje. E com certeza, se eu tivesse feito isso desde o início, eu teria evitado muitas coisas negativas que aconteceu, por exemplo, lesões, e teria tido resultados melhores. Eu não tenho dúvida disso. Bom, a primeira coisa que eu faria de diferente é ter uma estrutura de treino. Os meus primeiros anos de academia, de musculação, eu não tinha uma estrutura de treino. Eu ia treinar a coisa do dia, a falha do dia, o exercício que dava na cabeça eu ia fazer, eu não tinha estrutura alguma. Se fosse hoje, que é como eu faço hoje, eu teria uma estrutura de treino. Teria as seleções de exercícios, quantidade de carga para esses exercícios, quantidade de repetições para esse exercício, tudo anotadinho, bonitinho, ou seja, uma estrutura de treino. Outra coisa que eu não fazia, progressão de carga. Eu ficava lá, tinha vezes que eu ia treinar, eu pegava, sei lá, 30 quilos no supino, depois do dia eu estava pegando 25, porque eu não monitorava isso tudo. Às vezes eu ia muito a fundo no primeiro dia de treino de supino, quando eu ia fazer o supino de novo eu estava cansado por não ter essa estrutura de treino bem feita, caía minhas cargas, estou indo na falha daquele dia, tá bom. Isso não é bom, isso não... Vai dar resultado? Vai dar resultado. Eu tive resultados, mas eu poderia ter tido mais resultados melhores. E dessa forma eu conseguiria progredir carga. Eu não fazia essa progressão de carga. Eu nem sabia quanto que eu pegava, na verdade. Então, hoje eu faria diferente, que é como eu faço hoje, é progredir a carga. Ter essa estrutura de treino para eu ter esses dados, para progredir e melhorar em cima desses dados que eu tenho. Melhorar essas marcas ao longo do tempo. Outra coisa que eu faria diferente é o tempo de descanso. Na época, eu descansava muito pouco entre as séries. Primeiro porque eu não sabia quando eu comecei, e depois a informação que começou a chegar para nós era que você tinha que descansar pouco entre as séries para você não deixar seu músculo esfriar, e isso não existe. Mas na época era muito difundido isso, a gente realmente descansava lá no máximo 1 minuto e já ia para o treino de novo, para a série de novo. Ou seja, eu sempre ficava limitado, eu não conseguia melhorar minhas marcas, não conseguia progredir a carga, porque eu não estava recuperado para a próxima série. Então eu ficava sempre naquele treino metabólico, com muitas séries, muitas repetições, tempo curto de descanso, e hoje eu faria totalmente diferente. Eu faria menos volume de treino, mais intensidade, tensão mecânica, mais tempo de descanso entre as séries. Hoje eu descanso entre 2 e 3 minutos entre as séries, para assim eu conseguir me recuperar melhor e progredir. Outra coisa que eu não faço hoje em dia, e que eu teria feito diferente se eu pudesse voltar no tempo, é que na época, quando eu comecei, principalmente no meio ali, quando já começou a chegar essas informações, mas é o que eu falo, às vezes as informações vêm informações que não ajudam em nada, né? Então começou a vir aquele negócio de falha, vai a falha do dia, vai a falha de qualquer jeito, tem que ir a falha, você tem que sair carregado da academia, você tem que sair cansado, você tem que cansar seu músculo, você tem que cansar, se você não saiu cansado, esgotado, você não treinou. Essa era a metodologia. E com essa metodologia, a única coisa que eu consegui foi lesão.
eu comecei a fazer um volume muito alto para mim, eu não adequava o volume para mim, então comecei a fazer, é mais volume que dá resultado, então vou fazer mais séries. Comecei a fazer muito volume, tem que ir a falha em todas as séries? Então vamos uma falha em todas as séries. Tirava o máximo ali do movimento, roubando ou não, eu fazia aquele movimento até eu conseguir levantar mais fazer 1/3 do movimento. E o que eu consegui com isso? Desgaste articular, cansaço extremo, eu vivia cansado, a semana toda cansado e consegui uma bela de uma lesão no ombro. Pois é, eu lesionei o meu ombro carregando cargas leves, porque eu não conseguia treinar tão pesado, porque era muito volume, era pouco descanso entre as séries e era falha em todas as séries. Então eu não conseguia carregar muita carga, eu carregava o máximo do dia ali, aquela coisa toda, né? Então eu me lesionei com poucas cargas. Quando eu tive o melhor shape da vida, foi carregando mais cargas. Claro, quando eu sempre falo aqui no canal, eu carrego o máximo de carga possível dentro do movimento otimizado. A técnica está ok, você está conseguindo fazer com aquela carga uma ótima técnica, então beleza. Se você aumentou a carga e aquela carga fez você prejudicar o seu movimento, a sua técnica, então não é a carga para você ainda. Vai aprimorando isso até você conseguir aumentar essa carga com um bom movimento. Mas o fato é que o melhor shape da vida foi nesse esquema de tensão mecânica, cargas imprimidas no músculo, óbvio, com uma ótima técnica. E assim eu nunca tive lesão. Na época que eu me lesionei, eu treinava descanso curto, alto volume, falha em todas as séries, pouco tempo de descanso e tive uma lesão no ombro. E isso me tirou quase um ano ali de treino, um bom treino para ombro, porque eu tive que ficar parado por alguns meses de treinar ombro, ficar treinando só perna, alguns movimentos ali de bíceps e tríceps e tal, quando dava, os que dava para fazer, mas ombro mesmo, para voltar a treinar legal, foi quase um ano depois. Então essa é outra coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Talvez eu teria evitado lesões, dores. Eu tenho um problema também na lombar, não são todos os exercícios que eu consigo fazer, a minha lombar ela chia. Então hoje eu tenho limitações para treinar devido a essa loucura do início, de querer também, faz um movimento roubado, o negócio é fazer isso aí, você tem que ter a falha, você tem que terminar, vamos, mais uma, mais duas, mais três, mais 5, e aí você estava lá que nem uma cobra mal matada, se contorcendo todo, fazer o exercício, para terminar aquilo lá, para fazer até a falha final, e o movimento já tinha ido, a tensão naquele seu músculo já tinha ido faz tempo. E aí você começa a pedir auxílio muito dos outros músculos, tendões e não sei o que, a chance de lesão aumenta muito. E é por isso que eu prego muito a técnica do movimento. Primeiro, você não ia ter a falha. E segundo, a técnica do movimento. Quando você começa a perder a técnica, é hora de você parar os exercícios que você já está começando a mandar para outros músculos auxiliares. Outra coisa que eu fazia muito também, técnicas avançadas. Drop set, biset, super série, séries infinitas, drop infinito. Isso também só pode te trazer, não vai trazer nada de extra, não vai trazer benefício algum e ainda pode trazer alguns malefícios, como já citado antes. Então, para resumir, o que eu faria hoje, se tivesse começado hoje? Primeira coisa, trabalharia com tensão mecânica imprimida nos músculos. Carga imprimida nos músculos, mas claro, uma carga que você consiga ter um bom movimento, um ótimo movimento. Os dois não estão separados. É você fazer um ótimo movimento com o máximo de carga possível. É assim que eu trabalharia. Outro ponto, anotar as minhas marcas. Ter uma estrutura de treino. O que eu vou fazer na academia, seleções de exercícios, quantidade de peso para cada exercício, quantidade de séries para cada exercício, se você está progredindo nesse exercício ou não. Uma estrutura de treino e procurar progredir no treino. Progressão de carga. Esse é outro ponto que eu não me preocupava e é a chave da hipertrofia, progressão de carga, quanto você consegue progredir ao longo do tempo no seu treino. Tempo de descanso, 2 a 3 minutos entre as séries, é o que eu faço hoje e é o que eu teria feito se eu pudesse voltar no tempo. Seleção de exercícios, eu não teria perdido tempo em feito um monte de exercícios não inúteis, mas que pouco agregou ao meu treino. Eu focaria em ter uma seleção de exercícios realmente eficaz, fazer esses poucos exercícios, mas bem feitos, melhorar esses poucos exercícios. Volume de treino. É claro que o volume de treino é muito individual, tem pessoas que podem fazer mais volume, outras menos. Mas o importante é que você não fique fazendo volume
inútil na academia. Eu vejo pessoas fazendo 30 séries para um grupo muscular lá na academia, mas metade disso está sendo ineficiente, está sendo perda de tempo. Então, não perder série alguma. É melhor você fazer menos, mas não perder essa série, fazer bem feita, como eu disse, com tensão mecânica, bom movimento. E talvez você fazendo menos, você consegue ter mais resultados, porque às vezes você fazer demais e metade desse demais não vai fazer falta alguma, é tempo perdido, você está perdendo tempo. E na parte de alimentação, não teria tido medo de carboidrato, como já tive fase que eu tive medo de carboidrato, medo de comer, comendo muito pouco, talvez eu teria ficado maior se eu tivesse comido por mais tempo, em calorias adequadas para mim, né? Não comendo muito pouco, para sempre querer ficar seco, ou então querer emagrecer e nunca emagrecia, porque eu já tive histórico de ser quase um obeso, né? Eu era um obeso praticamente, né? Porque eu estava com 107 quilos e 20 quilos ali você pode colocar que era de gordura. Então nesse momento eu tive muita dificuldade para conseguir ajustar, eu não sabia, a gente não tinha muita informação, eu tive que estudar, foi onde eu comecei a ter gosto de estudar, porque eu queria fazer, né, colocar em prática em mim, e foi quando comecei a ter resultados. Foi quando eu baixei meu peso de gordura, baixei de 107 quilos para 80 quilos, com bastante massa muscular, fiquei bem definido, e dali para frente foi onde eu tive o meu melhor shape, até aconteceu lá de todo mundo ficar parado em casa. Mas aquele período ali foi justamente quando eu tive esse conhecimento, eu comecei a estudar sobre nutrição, sobre treinamento, mas não essas coisas que a gente vê por aí. Busquei a fundo mesmo, o que realmente importa. Então é algo que eu queria ter tido conhecimento mais cedo, queria ter entendido mais sobre nutrição, para não ter ficado patinando na questão de perda de gordura e ganho de massa muscular, o que precisa ser feito na parte de alimentação. Mas já foi, o tempo já foi, não posso voltar atrás. Eu faço esse canal justamente para isso, para vocês não cometer os mesmos erros que eu cometi, para você não ter uma lesão, para você não ficar anos patinando, para você perder tempo na academia, para você já começar otimizando seus resultados, para quando você chegar na minha idade, vou completar 39 anos de idade, você chegar muito melhor do que eu cheguei. Eu estou feliz com eu cheguei? Estou ótimo, estou muito feliz, estou bem contente com o meu shape, e ainda mais de tudo que eu passei na vida, minhas dificuldades que eu mal podia comer, comia arroz e salsicha 2 vezes ao dia, ou seja, eu devia ter, sei lá, 50 gramas nem isso, uns 30 gramas de proteína por dia. Eu passei por tudo isso e hoje está podendo estar aqui, já cheguei até 45 de braço, é claro, não com aquela qualidade, mas cheguei com 45 de braço. Hoje tem ali meus 43,5, 44 de braço e consigo manter ele numa boa, sem loucura, sem precisar me matar por aí. Mas é isso, que esse vídeo aqui só para um relato meu que pode ajudar vocês. Você que está começando agora ou você que está no início, com pouco tempo de treino. Lucas, já vou, hein? Oh, beleza, pai. Falou. Otimize os seus resultados na musculação. E esse é o intuito desse vídeo. Trazer os meus erros e o que eu faria diferente para quem sabe você não cometer os mesmos erros que eu e ter resultados melhores do que eu. Beleza, galera? O vídeo de hoje é só. Se você gostou do vídeo, te ajudou, deixa o like. Se você gosta do canal, se você gosta de mim, do canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis, tamo junto e até a próxima.